Bom, gostaria de agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês, né? Mas são mais algumas ponderações aí sobre o tópico, sobre a alvenaria. Talvez vocês saibam mais que eu aqui vários dos aspectos aqui colocados. Então, agradeço a Itacer, agradeço a Anicer, o CCB, pelo convite de estar aqui hoje. Então, a ideia é conversar um pouquinho sobre a alvenaria racionalizada, né? Eu preparei aqui uma apresentação, fazer uma breve introdução, falando um pouquinho sobre histórico e sobre algumas aplicações no Brasil e no mundo, falar sobre concepção e desempenho socioeconômico, né, de como é que a gente concebe alvenarias ou edifícios, pensando nessa parte, depois falar rapidamente desempenho segundo a 15575, e eu preparei no final um trabalho que a gente fez junto com o CCB, apoiado pela FAPESP, que está gerando aí até uma nova norma, que é falar um pouco sobre a alvenaria estrutural conjunta fina de argamassa polimérica. Então, são os tópicos que eu pensei em colocar aqui para vocês, e a gente começa falando aqui um pouquinho de alvenaria histórica contra a alvenaria racional estrutural, a alvenaria racional de vedação e a alvenaria irracional, né? A gente tem aí construções muito marcantes feitas em alvenaria, são duas aí interessantes. Esse, à esquerda, era o Solar dos Alcântaras, era o maior prédio em alvenaria como estrutura no Brasil, e o outro é um prédio antigo, 1900 e pouco, 167 metros de altura, feito também com alvenaria não armada, com tijolinhos, né? A gente percebe assim, construir com alvenaria não é recente, esse antigão aí tinha aí mais que o dobro da altura dos nossos modernos, né? Então, construções em alvenaria, a gente vai ver um monte aí, pontes e essa daqui das pirâmides, né? Então, essa alvenaria como construção é super antigo, inúmeras construções marcantes, seguras e duráveis, resistentes, bonitas, né? Então, construções de alvenaria tem aí há milhares de anos. Ali é uma das primeiras igrejas do Brasil, construção alvenaria, igrejas na Austrália, prédio na Austrália de 1800 e pouco. E a gente vê aqui um dos primórdios aí do bloco cerâmico, né? Então, construções em alvenaria, como é que eu aponto aqui? Com tijolos aqui de adobe, né? Argila seca ao sol, que tem algum desempenho, alguma resistência, mesmo esse processo de secagem bem rudimentar. A gente vê a forma desse edifício, né? Esse edifício a forma de arco, né? A cúpula, um arco transrotacionado. A função aqui do engenheiro arquiteto basicamente é vencer vão, né? Como é que você consegue vencer vão para as pessoas morarem dentro? Então, construções de alvenaria se fazia com arcos, né? Com algo desse tipo aí, porque não resistia à tração. Então, a gente vê cidades e cidades aí feitas dessa forma, até com tijolo de adobe. Aqui é interessante, nessa breve introdução, que essa cidade inteira feita com esse bloco de argila bem rudimentar, provavelmente desempenho contra a resistência à umidade muito baixa, mas que durou milhares de anos, porque estava numa região que não chovia, né? Então, desempenho tem isso, depende do requisito. Se você tem um requisito aí menor, talvez você consiga cumprir o desempenho. Mas essa é uma cerâmica bem rudimentar, talvez essa cerâmica, quanto à resistência à umidade, seja pequena. Mas a gente tem cerâmicas aí super, ultra desenvolvidas, né? Aí cerâmicas aí para questão espacial, revestimento térmico com mais de 1000 MPa, a gente vê cerâmicas por aí. Então, casos e casos, né? Desde um rudimentar lá de um adobe, pouca resistência à umidade, alguma resistência à compressão, até a super hiper aí. Fala que essas daqui chegam até 7000 MPa. Então, historicamente, construções em alvenaria, a gente vai achar várias e várias. Edifícios aqui em Roma, se você for para Roma, você vai achar essa concepção aqui, 2, 3, 4 pavimentos, as paredes de alvenaria, eventualmente as paredes externas de alvenaria, tem toda uma explicação lógica para isso, assoalho de madeira. Historicamente, se construía assim. Esse edifício, muito marcante também, com tijolos feitos em Chicago, na época, 16 andares, um dos marcos da história da alvenaria, né? Marco porque ele era muito alto, mas gastava-se muito
material na época. Essas paredes chegam a ter 1,80 m de espessura. E ele é um marco porque ele marca o fim de uma era, um fim de tudo ser feito como alvenaria, né? Na realidade, esse edifício eram 2 edifícios. Um era a estrutura de alvenaria, um já era com pórticos de aço, né? Nessa época aí surge concreto armado, surge estrutura de aço. Daquela nossa função de arquiteto de engenheiro de Vencesvão, resolveu, não faz mais arco, faz a viga reta, né? Então, isso aqui que é a estrutura, a alvenaria, assim como o grande material de construção, meio que é renegado aqui, meio que some. Então, começa a se construir dessa forma, e aí faz o fechamento em alvenaria. Isso aqui é o moderno, lá, 1900, quando a alvenaria morre. Até que alguém pensou, bom, se a gente está construindo pilar e viga, depois fechando, aí vamos fazer só com a alvenaria, e a gente consegue resolver, no caso aqui, nossa estrutura. Então, dentro desse breve histórico, a alvenaria como estrutura, a alvenaria estrutural vai surgir aqui, 1950 mais ou menos, nesses prédios aqui da Suíça, onde esse professor engenheiro Paul Haller construiu edifícios de 12, 18 pavimentos, com paredes de espessura menor. Então, as paredes internas tinham 15 centímetros, as externas 30 a 37. Né? Aqui também fica claro a questão do desempenho. A gente precisa de desempenho térmico nas paredes externas, elas são mais espessas. As internas, que são até mais carregadas, mas para a questão da resistência à carga vertical, 15 centímetros dava. Então, a alvenaria como estrutura, a alvenaria estrutural, surge aqui, nessa época, com esse professor, com o Paul Haller. Mas como é que ele conseguiu fazer isso? Né? Ele conseguiu fazer isso porque ele fez muito estudo. Então, só o Paul Haller aqui ensaiou mais de 1.600 paredes, fez isso, que na época era uma grande inovação, fazer 18 andares só com tijolos cerâmicos, era algo inusitado, mas só ele fez mais de 1.600 ensaios, ele conseguiu fazer isso porque tinha conhecimento levou a segurança, que é o que a gente faz hoje. Então, desse breve histórico, alvenaria estrutural, uma disciplina da alvenaria, que vai nos levar à alvenaria racionalizada daqui a pouco, surge por volta de 1950. Então, a alvenaria estrutural tem essa idade e surge com isso, surge com estudos, com modelos, surge com blocos estruturais de alta resistência. Então, a gente deixa de fazer aqui o tijolo de adobe, a gente vai ter blocos de resistência elevada, onde a gente conhece aí o comportamento dele, aqui o comportamento estrutural. Então, a alvenaria estrutural surge nessa época. Para você fazer com a alvenaria estrutural, no caso, você precisa ter cálculo, precisa ter engenheiros que vão lá dimensionar, vão indicar resistências e verificar ações, vento, etc. Precisa ter racionalização. Então, notem que a alvenaria estrutural, que no Brasil surge ali década de 70, só é possível com racionalização, com projeto modular, com compatibilização das instalações, das várias disciplinas, com detalhamento, com um projeto para produção. Então, esse é o segundo tripé da alvenaria estrutural que gerou a alvenaria racionalizada. A gente é obrigado a fazer isso numa construção de alvenaria, isso trouxe tanta vantagem que acabou gerando a alvenaria de vedação racionalizada por conta das vantagens que essa forma de se pensar trouxe. O terceiro tripé da alvenaria estrutural é controle da construção, você controlar os seus materiais todos que estaria utilizando. Então, a gente tem aqui 3 tipos de alvenaria, no caso aqui estrutural. A gente pode ter alvenaria estrutural, essa que é feita com componentes estruturais, com dimensionamento, ela tem projeto, cálculo, ela tem projeto racionalizado, modulação, coordenação, e ela tem controle da obra, tem um controle de ensaios feitos aí no recebimento e durante a obra. Então, a alvenaria estrutural é esse daqui. Tem esse do meio, que é a alvenaria histórica bonita, durável, a gente vai ver na sequência aí construções com milhares de anos, mas que gastava muito material. Então, teve a sua época.
e uso inadequado, que seria usar bloco não estrutural, sem projeto, sem controle, que é o que leva a acidente, né? Eu nunca vi um caso de acidente, e a gente vê, infelizmente, anualmente, acidentes graves que nem esse daqui, todos eles têm problema. A maior parte é problema de material, eventualmente problema de cálculo, não seguiu normas, mas sempre que acontece alguma coisa é porque alguma norma não foi seguida ou nenhuma norma foi seguida eventualmente. Então, a alvenaria estrutural surgiu nessa época, né? A alvenaria estrutural é imbatível você fazer esse tipo de construção quando você tem uma determinada tipologia de construção, quando as paredes podem ser estruturais, quando a concepção segue um padrão modular, né? Você tem ali múltiplos de 15, ou pelo menos múltiplos de 5, onde o projeto é compatibilizado, pensado nas instalações, você tem uma solução para edificações residenciais, edificações que têm bastante paredes que não vão ser removidas. Não vejo outro sistema que seja tão eficiente como esse, pelo menos até prédios de média altura. Então, isso foi a história da alvenaria estrutural. Chegamos ali na década de 80, 90, tinha alguns estudos. Os estudos falavam, tem até um caso célebre, um edifício feito em estrutura de concreto, com a mesma construtora, de um lado, um edifício feito em alvenaria estrutural, acho que eram 6 ou 8 pavimentos na época. A conclusão é que o de alvenaria estrutural conseguia economizar 20% da obra. Como é que você economiza 20% da obra, né, estrutura mais vedação, se isso quase que é o custo da estrutura e vedação de um edifício, né? Então, como é que você consegue economizar num determinado disciplina, num determinado parte da obra, se ela custa isso? Na realidade, você economizava, o 2 mais 2 igual a 3 aqui, né? Ou igual a 5. Na realidade, você economizava pelos aspectos de racionalização que a alvenaria estrutural trouxe na construção brasileira. Então, se vocês lembrarem, quem tiver um pouco mais de idade, década de 90, 80 especialmente, a construção era feita na corrida, né? no pau, assim. Então, você tinha revestimentos super espessos, alguém se vangloriava de ter revestimento de 12 centímetros, que corrigiu o edifício, e muito desperdício. Isso a alvenaria estrutural trouxe. Quando a alvenaria estrutural chegou, fez projeto, fez coordenação modular, fez construções no prumo, o seu revestimento saiu de 12, foi para 2. Então, essas vantagens secundárias, esses benefícios secundários que levaram a essa redução de custo aí, de 20% em algo que custa quase 20%. Né? Isso acabou gerando a alvenaria racionalizada. Então, a alvenaria racionalizada veio daí e veio das vantagens. Hoje em dia, se você comparar a construção, mesmo estruturas com pórticos de concreto, com fechamento em alvenaria racionalizada, essa construção é muito diferente do que era feito na década de 80. Né? É totalmente diferente, não tem desperdício, não tem esses revestimentos super espessos, tudo isso fruto de uma racionalização, projeto para a produção, detalhando instalações, detalhando coordenação modular, resolvendo instalações. Então, a minha instalação já vem resolvida, não vai chegar lá a quebrar, eventualmente vai fazer fora das paredes todas, resolvendo aqui coordenação modular. Então, nós vamos padronizar. Até hoje, a gente ainda às vezes tem essa pequena, entre aspas, briga com o arquiteto, né, de vamos fazer o cômodo e ele tem 302 centímetros. Não, vamos fazer múltiplo de 5, né? A gente consegue modular, consegue utilizar componentes, blocos, seja de vedação, seja estrutural, que se encaixam numa modulação. Então, coordenação modular, a gente pode até dizer que é a base de uma industrialização, base de uma racionalização. Então, isso é fruto da estrutural, uma necessidade da alvenaria racionalizada, seja vedação ou não. A gente não consegue industrializar, fazer mais rápido, fazer sem desperdício, se não tiver coordenação modular. Então, aqui, exemplos de projetos para produção, aqui estrutural, aqui no detalhe, os detalhes aí de onde vai chegar a escada, das instalações, etc.
até a gente chegar na de vedação. Então, a alvenaria racionalizada não estrutural segue os mesmos conceitos com pequenas diferenças. Diferenças são que ela não recebe carga. Aliás, a gente tem que garantir que ela não recebe carga, né? Tem todo um processo aí de construção, de não encunhar antes do prédio todo carregado, depois encunhar com os componentes adequados, fazer a ligação aqui com tela, mas ela segue o princípio de você ter o projeto racionalizado, o princípio de você ter a coordenação modular. Então, alvenaria racionalizada hoje é também engenheirada, né? O engenheiro faz, ou o arquiteto faz o projeto. E aí a gente tem alguns pontos, aqui são mais ponderações, né, que a gente pode comentar. Então, desempenho, a doutora Ana Paula comentou sobre sustentabilidade na produção do produto, né, ali do componente, bloco cerâmico, mas a sustentabilidade vai em todo o processo da sua obra. Então, no projeto, a gente vai colocar alguns pontos no uso e na aplicação. Um ponto-chave de sustentabilidade é você racionalizar geometrias, racionalizar como utilizar os seus materiais. Então, o que é mais sustentável? O que gasta menos material? Você construir com paredes maciças ou você ter paredes vazadas ou componentes vazados, blocos vazados? Mesma coisa eu poderia dizer para a laje. O que é mais... O que gasta menos? Você construir uma laje maciça, vou fazer esse vão inteiro aqui com uma laje, se eu fosse fazer o vão inteiro desse aqui, sei lá, daria uns 30 centímetros, né, de uma laje maciça. Ou não, faço uma laje nervurada com um enchimento inerte, por exemplo, com EPS. É um ponto-chave para a sustentabilidade, para quem pensa, por exemplo, em aplicações estruturais. Você ter geometrias com vazados ou com material inerte, se você quiser ganhar algum conforto. Então, isso é um ponto. Quando você pensa em paredes maciças, paredes de concreto maciça, gasta-se pouco, porque não perde concreto, o concreto fica todo lá aplicado sem nenhuma perda. Mas a perda está um pouco na concepção. Talvez fosse interessante conceber essas paredes de concreto com algum vazado, com algum enchimento na forma ou mesmo com vazados, para você gastar menos material. Então, compara quanto que eu gasto de material. Esse bloco cerâmico aqui, ou de parede maciça, espessura média aqui, se você pensar numa parede de 14, talvez 7 centímetros, ou talvez nem 7 centímetros. Aí você vai fazer